Olá, muito boa noite. Nós começamos aqui mais um programa A Cidade. Eu sou o Denis Vassalo, como sempre, peço licença para entrar aí na sua casa através da telinha da TVC, através da tela do seu televisor. Hoje, essa noite, eu tenho o imenso prazer de receber duas feras da política friburguense. Aqui ao meu lado direito, Marcelo Verli, professor universitário, pai de família, ex-vereador, mestrado, doutorado em gestão de política pública. Esse cara aí joga nas 12 posições e mais um pouco. Até no lugar do juiz você joga, né? São 11 em campo, mais o juiz ali. Aqui do meu lado, Cláudio Damião, também ex-vereador, foi candidato a vice-prefeitura de Nova Friburgo, com o candidato Glauber Braga. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Também pai de família. Também pai de família, perdão, pô, que equívoco meu agora, perdão. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao programa, é um prazer grande receber vocês aqui. E nós vamos começar falando sobre política, é claro. E a política na situação nacional aí. Vou começar pelo Cláudio Damião. Cláudio Damião, como é que você vê esse cenário aí? Você que é um dos mais atuantes no Fora Temer aí, desde a situação que houve com Dilma Rousseff, você fazia parte do PT, do impeachment, e esse Fora Temer já vem aí, a situação caótica que a gente vem vivendo em Brasília, a possibilidade de Rodrigo Maia virar presidente. Como é que você vê isso? O cenário nacional não é nada agradável para ninguém, né? Todas as pessoas estão insatisfeitas, de um modo geral, com a política, tem uma grande tendência as pessoas deixarem de participar, tudo isso é muito ruim, né? Nós temos que ver que a política é a saída para os problemas, embora ela também cause diversos problemas. Mas não há solução se não for pela política. E o cenário nacional é absolutamente catastrófico, né? A gente está vivendo aí, outro dia eu fiz uma comparação até um tanto quanto, talvez, como eu poderia dizer, exagerada, né? Mas a gente está vivendo uma vala negra, né? A República virou uma grande vala negra, com denúncias permanentes de corrupção de entes públicos. O Judiciário também, algumas esferas do Judiciário também não contribuem para melhorar essa imagem do país. O Estado absolutamente falido, né? Por políticas mal conduzidas, gestores públicos envolvidos em grandes esquemas de corrupção. Enfim, o cenário é o pior possível. Mas, a despeito do pior cenário possível, a solução é política. Às vezes as pessoas me param na rua, Denis, e dizem assim: poxa, mas está uma coisa absurda, eu não vou participar de mais nada, eu não quero saber de mais nada. E aí não dá para a gente aprofundar, entrar nas questões sociológicas, o tema é muito rico, o horário do programa não vai permitir aprofundar demais, mas a gestão do país, o cuidado com o país é de nossa responsabilidade, assim com o Estado, assim com a nossa cidade. Então, se você tem um familiar, um ente querido muito doente, você busca socorro para essa pessoa, né? Você não abandona. E assim tem que ser a nossa vida em sociedade. Se as coisas não estão bem, mais exige-se do cidadão que ele participe, não que ele dê as costas. Então, dentro dessa lógica, eu me limito a fazer, assim, de uma forma um pouco até superficial, mas essa avaliação. Dentro do que você acabou de falar, eu acho que uma das questões principais é realmente a confusão que as pessoas fazem em relação a não quero saber de política, isso tem que ter algum jeito. Não vai haver outro jeito a não ser a política. O Estado democrático de direito ele é formado em cima disso. Não há outro caminho. Tudo que vai se debater, tudo que vai ser construído, tudo que pode ser resolvido, tudo que deve ser resolvido, vai vir através da política. Então, você falou aí muito bem, colocou a questão do judiciário, que a gente vê que o judiciário também não vai bem em relação... Hoje, na verdade, nós sofremos na parte tanto legislativa quanto executiva do país uma determinação judicial constante, porque tudo é sobre liminar, é sobre cassação, é sobre o STF que está decidindo alguma coisa. Então, na verdade, a coisa está complicada, essa separação de poderes hoje, ela está muito confusa, na minha leitura ela está muito confusa. Então, a gente vê o caso de Gilmar Mendes, por exemplo, a gente vê o caso de... antes tinha o ditado que tudo é terminar em pizza em uma CPI dentro do Congresso Nacional. Vai terminar em pizza. Hoje já se fala em terminar em pizza até mesmo dentro do TSE ou dentro do STF. Não, de certa forma a gente já sabe, até a decisão que vai ser tomada por um ministro do Supremo de véspera, né? A própria mídia se encarrega de nos passar a posição daquele ministro. E é uma coisa muito curiosa, né? No Brasil, os responsáveis por determinados tribunais, eles passaram a ser figuras midiáticas. Ele vai e opina, como se fosse um jogador de futebol, um juiz,
um comentarista. Ele tem que se ater ao processo e ficar calado com relação a... Não de forma nenhuma o princípio da inércia, né? A todo momento ele está se colocando e tendenciando e viagens dentro de aeronaves com visitas fechadas, sem agenda, suspeitos, né, sem agenda, durante a noite, fora do horário. Como é que você vê isso, Marcelo? Essa questão toda muito delicada, né? Na escala sucessória, né, que nós tivemos pós-impeachment, e há todo um questionamento em relação às razões, né, pelas quais o impeachment acabou acontecendo, mas a escala sucessória era muito ruim. Então você passou a ter Temer, poderia ter tido Cunha, hoje você tem um Rodrigo Maia com 50 mil votos, tendo a possibilidade até de assumir uma presidência da República. E, na verdade, qual vai ser a alternativa para que a gente consiga iniciar a reversão desse quadro? O processo político-eleitoral, que aparentemente acontecerá apenas em 2018, embora haja movimentos, e eu particularmente acho que são importantes e sou a favor deles, em relação às diretas, imediatamente. Porque não há legitimidade no atual quadro, no atual cenário político, daqueles que detêm as principais funções para promoverem as mudanças. Todas elas rechaçadas pela opinião pública, pelos trabalhadores, pelas pessoas de uma maneira geral no nosso país. Então, realmente, o quadro é muito ruim, mas não haverá outra alternativa. Pelo menos eu espero que não haja nenhuma outra alternativa que não seja a retomada de um processo democrático justo, onde você tenha menos influência do poder do capital, né, dos recursos financeiros, que estão muito na raiz desses problemas todos que nós temos verificado aí ao longo dos últimos anos, e que o nosso país possa voltar a se desenvolver e crescer. Nós chegamos a despontar aí no cenário internacional como uma das grandes promessas. E, de repente, diversos segmentos econômicos que vinham gerando aí pleno emprego, gerando oportunidades de trabalho e desenvolvimento, foram se esfacelando, não sei se de forma induzida, de forma pré-determinada ou não, mas o fato é que hoje a gente amarga aí 14 milhões de desempregados no país. Eu vi algumas autoridades federais comemorando a inflação a menor dos últimos anos. Claro, deflação. Você não tem movimento econômico, você não tem atividade econômica, não tem circulação de recursos, então é uma comemoração vazia, né? Então a gente lamenta, mas acredita que encontrará um rumo aí dentro de algum tempo. Isso na verdade chega a ser uma politicagem, né? Você falar em deflação nesse momento, porque eu tenho Temer falando com a primeira-ministra Angela Merkel, que não há crise, não há nada, aquilo não, na verdade não é presidente, né? A Angela Merkel é presidente, né? Primeira-ministra. Primeira-ministra? Premier. Premier, porque lá é parlamento. Né? Lembramos até do Le Premier. Tem tanta história legislativa aqui, rapaz, a gente... Falando nisso, tem que destacar, que você falou dos debates que vocês tiveram lá, tem que destacar que Nova Friburgo, já falei isso para o Marcelo, não tive a oportunidade de falar com o Cláudio ainda, Nova Friburgo perdeu 2 grandes vereadores, eu disse isso para o Marcelo já no programa que ele esteve aqui sozinho, e digo agora na frente do Cláudio, porque realmente é verdade. São pessoas que agregavam dentro do debate, agregavam dentro dos seus trabalhos, levados para a tribuna e buscavam fazer. Quando o Cláudio se candidatou a vice-prefeito, eu cheguei a conversar em particular até com Edil Nunes, com outras pessoas que vieram me perguntar. Eu falava, rapaz, eu se fosse o Cláudio não viria não. Eu falava, eu se fosse o Cláudio não viria não. Porque realmente eu acho uma perda e acho que talvez, não sei, posso estar enganado, como eu também não entendi o porquê que o Marcelo não conseguiu se reeleger, não entendi. Para mim essa eleição tem esses mistérios. Essa eleição foi muito atípica mesmo, achei que queriam votar em pessoas novas por votar em pessoas novas, isso foi no Brasil inteiro. A gente destaca até Hillary e Donald Trump, né? Ganhou até na Flórida, cheio de cubano e mexicano. Os delegados da Flórida ganharam para o Donald Trump. Então, mas eu digo isso aqui na frente de vocês, eu acho que Nova Friburgo perdeu muito. As pessoas manifestam isso nas ruas, né? Falam com a gente, sem demérito nenhum dos demais. A gente tem que respeitar a decisão popular. Mas eles reclamam exatamente dessa ausência de debate. A gente não precisa pensar igual. E na medida em que a gente diverge, a gente constrói, às vezes, alternativas, né? Quando há consenso para tudo, alguma coisa pode estar errada. Sim. Então, na divergência, a gente vai construindo alternativas, caminhos, melhores leis, enfim. É do parlamento isso, né? Às vezes a gente falava muito isso lá, as pessoas reclamam do parlamento, né? Ou da Câmara. A gente não tem o sistema parlamentarista, embora a gente diga parlamento, mas a Casa Legislativa é uma casa de debate. Então é um espaço onde a gente tem a representação para fazer o debate, para discutir temas que o Executivo não discute, além de fiscalizar. Então às vezes as pessoas estão um pouco, fica lá discutindo, é do exercício
do parlamento, da Casa Legislativa, o debate. O próprio termo parlamento vem de parlar, né? Que é exatamente falar, debater. E eu tenho a certeza de que marcamos momentos importantes ali, porque através do dissenso de alto nível, a gente construiu boas alternativas, deixou legislações bem estruturadas, que lamentavelmente poucas delas são aproveitadas. Mas tem um detalhe importante, desculpa. Não, fica à vontade. É ser lembrado, né? Se nós somos lembrados, verdade. significa de forma positiva que nós deixamos um legado, né? No sentido de que, mesmo não confluindo em todos os pontos, a nossa contribuição para a política foi importante, modestamente. Não, claro. Eu vou chamar um intervalinho, eu volto já já.